Amém. Graças a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor continue abençoando e nos dando aquilo que precisamos. Ele sabe perfeitamente o que nós precisamos. Às vezes a gente não sabe nem mesmo pedir como convém, mas Ele sabe e entende os nossos gemidos inexprimíveis, os gemidos inexprimíveis. O Senhor Jesus é a nossa única esperança. Esse é o tema, e foi nos dado também como texto áureo 2 versículos da palavra de Deus, que está em Tito, no capítulo 2, no verso 13 e o verso 14. Eu vou somente ler, os irmãos podem permanecer como estão, e acompanhem, com a sua Bíblia. E nos diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Amém? Nós vivemos num tempo difícil. Todos os tempos se fala em dificuldade, mas no final dos tempos, quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, as dificuldades se intensificam mais ainda, ficam mais intensas. E então, os crentes que foram beneficiados pelo chamado de Deus, eles têm essa esperança. O mundo teria também e tem essa esperança, porém não percebe, não consegue ver o que os crentes veem. Se nós vemos hoje turbulências, enfermidades, por exemplo, problemas na família, que é intenso, a desvalorização do casamento, que é intenso também, é muito isso aí, enfermidades incuráveis e pandemias que nós passamos por uma agora. É bem-vinda essa pergunta até, ou essa resposta que nós precisamos. A quem devemos recorrer? Vocês podem responder, né? Quem é a nossa esperança? Quem sabe? Levante o seu nome. Agora diga: o Senhor Jesus é a nossa esperança. O Senhor Jesus é a nossa esperança. É isso mesmo. A gente tem que colocar isso na mente, tem que trabalhar isso na mente, porque quando estávamos no mundo, a gente não tinha essa visão e nem trabalhava isso. E quando a gente começa a trabalhar essa ideia na mente, a fé também aumenta. O irmão Raimundo mencionou ainda há pouco algo que Jesus fez, fazendo lodo e pondo para untar os olhos daquele cego. Por que isso? Ele poderia simplesmente dizer: veja, como outras vezes ele disse: vai, a tua fé te salvou, quero ser limpo. Mas dessa vez ele fez lodo do pó da terra e untou os olhos daquela pessoa que estava cega, e ela viu, incentivando assim a fé daquela pessoa. Glória a Deus. Porque é preciso que a pessoa creia no Senhor, que a pessoa tenha fé. O que os pastores fazem quando pregam a palavra de Deus? Eles incentivam a fé, estimulam a fé das pessoas. Eles chegam e mostram a palavra de Deus, apontam Jesus Cristo como o único e todo suficiente Salvador, e então há uma regeneração na vida desta pessoa.
existe regeneração, até nos animais, numa ferida. Então existe também uma regeneração em nossa mente, quando começamos a ouvir a palavra de Deus. E essa regeneração, quem faz é o próprio Deus. Você não pode fazer sozinho. Ele, através de alguém, te faz ouvir, como faz muitas pessoas ouvirem, mas nem todos creem como você crê. Então, o que te fez especial? Foi essa escolha que o Senhor fez contigo. Você é especial. Alguém pode lá fora dizer, mas isso é acepção. Eu não sei, eu sei que Deus tem a sua eleição. Existem os seus. Antes da fundação do mundo, quando o apóstolo Paulo tinha essa segurança. Agora, bem verdade que no Ocidente, nos diversos lugares do mundo, as pessoas, elas não conheceram essa palavra. Não conhecem a palavra. Nós não conhecíamos, eu não conhecia. E confesso aos irmãos que não me esforçava. Até o momento que ouvi. Para mim foi por acaso. Mas Deus tinha no seu plano. Talvez você também ouviu a primeira vez por acaso. Mas Deus tinha no seu plano você. E as senhoras, mães, os seus filhos que estavam ou estão no seu ventre, né? Que ainda hão de nascer. Deus conhece. Agora, no momento oportuno, você ouviu essa palavra e foi diferente com você, porque Deus te capacitou para entendê-la da forma conveniente. Então você pode dizer, eu sou especial, e não tenha vergonha de dizer isso. Amém? Diga isso, eu sou especial. Jesus me ama. Sou escolhido do Senhor. Então tenha essa consciência, trabalhe isso na sua mente. E eu tenho certeza que quando você sair nas ruas, no trabalho, na escola, onde você estiver, você vai se lembrar disso. Eu sou do Senhor Jesus. Isso vai te fazer desviar de tantas coisas que o mundo oferece. Vão aparecer coisas insanas para desviar a tua mente, o teu coração, mas você vai estar com aquilo. Eu sou do Senhor. Onde eu estiver, eu sou do Senhor Jesus. Os pastores não são pastores somente na igreja, no templo. São pastores onde estiverem. São pastores também na sua casa, junto à sua família. Então, o primeiro ato do Senhor, nós vemos aqui 3 itens nesse pensamento, dessa ideia. A primeira é a regeneração, que isso é uma ação de Deus em nossa vida. A segunda é o esforço, e o esforço é individual. E a terceira é a recompensa. Pense nessas 3 coisas: a regeneração, que é a mão de Deus transformando a tua vida, capacitando você para ouvir e entender a palavra de Deus. O esforço, que deve ser seu, deve ser nosso, coletivo e principalmente individual. Tem momentos que ninguém vai poder te ajudar, somente na oração. Mas ninguém, existem casos que você não consegue nem mesmo ouvir ninguém. Tem muita gente com situações difíceis que não consegue mais ouvir ninguém, né? Uma depressão profunda, por exemplo, ela não consegue ouvir ninguém, mas você ora. Nesse momento que você, ou que essa pessoa não consegue mais ouvir ninguém, é aquela parábola que se fala: quando olhei e vi apenas um passo apenas, não tinha mais 2 passos, e o Senhor disse: era eu te levando, né? Você não estava conseguindo andar, mas eu estava te carregando, né? Então
existe um momento que você não consegue mais andar, mas o Senhor te leva. Então esses casos, Deus te conduz, Deus te põe nos braços e te leva. Mas aquilo que está na tua alçada, ou na nossa alçada, podemos dizer assim, porque os pastores não estão isentos, Ele não faz por nós, Ele quer que façamos. Tenha certeza disso. Então, como diz em Colossenses no capítulo 2, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, o Filho do seu amor. Nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Em Romanos no capítulo 10, versos 17, diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então Ele possibilitou, ou nos possibilitou, ouvir a palavra em um certo dia, em um certo lugar. Talvez hoje você imagine assim: quando eu era criança eu ouvia hinos no rádio, eu ouvi uma certa pregação no rádio que eu nunca esqueci, assisti um certo filme bíblico e nunca tinha visto, e aquilo mexeu comigo. Ou talvez você tenha ouvido uma mensagem, uma pregação na rua, de um pregador considerado louco, que estava na praça, em algum lugar, em alguma esquina pregando, mas aquilo ficou na tua mente. Somente depois que você aceita Jesus como Salvador e ver as outras coisas que Ele fez na tua vida, que você vai perceber que há muito tempo o Senhor já estava contigo.